Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Del Águila e hoje eu tenho o privilégio de contar para vocês e apresentar a história de uma advogada que me inspira muito, não apenas como colega de profissão, mas sobretudo da forma como ela leva a vida, a maternidade e a religiosidade. Nossa convidada nasceu e formou-se em Maceió, no estado de Alagoas. Filha de comerciante e servidora pública, veio para Brasília em 2017, mesmo ano no qual ela se formou em Direito. Tirou a sua OAB e consolidou-se profissionalmente em Brasília, desde então. Com apenas 31 aninhos, já é mãe de 2 filhos e especialista em direito privado, com forte atuação em relações institucionais e governamentais. Mariana Pimentel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com vocês. E aqui eu também sinto que é um pouquinho já a minha casa. Ah, que bom. Até que enfim, né, me chamaram para o podcast. Eu estava esperando esse convite. Olha que responsabilidade. Mari, vou tirar a formalidade já. Tá. Ah, Mari, você é filha de servidor e comerciante, lá do estado de Alagoas, que não é um estado que tem na sua tradição a profissão de direito, né? O que foi que te inspirou e motivou para fazer a faculdade de Direito? Não, eu fiz isso, eu quero fazer isso, e aí. E eu comecei a aplicar para todos os processos seletivos que haviam em Brasília, seja de tudo, assim. Então, uma coisa muito legal que aconteceu foi uma feira que o Jacques organizou, ele era secretário, quem assinou a minha carteirinha foi o Jacques, né? Não então, sabia. Eu conheci o primeiro advogado, assim, que eu conheci aqui foi o Jacques. E o Jacques fez uma feira, que foi uma feira do jovem advogado. Então, isso me animou muito, sabe? Porque eu cheguei aqui em Brasília e eu peguei uma OAB totalmente diferente da composição que tinha lá em Alagoas. É uma OAB rápida, uma OAB dinâmica, uma OAB aberta, uma OAB que olhava para o jovem advogado. E isso foi na gestão que o Jacques era secretário, o Juliano era o presidente na época, e eu fui muito bem acolhida. E eu não tinha nada, eu não tinha nome, eu não tinha sobrenome, não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha nada. E o Jacques arrumou, sem me conhecer, né, não só para mim, mas para todos os advogados, 8 entrevistas. Então, só daí a gente já fica com a autoestima um pouco... Entendeu? Alta. Poxa, tem outros advogados querendo me contratar. Você é advogada júnior e tal. E entre tantos, eu fui uma das selecionadas. Exatamente. E aí eu comecei a conhecer as pessoas. Então, assim, a minha primeira experiência aqui, profissional, começou na OAB. Diante desses eventos que o Jacques organizava e que eu estava lá. E que eu fui convidada, entendeu? Assim, olha, vai ter isso hoje. Quando eu peguei minha carteirinha suplementar... no dia lá eu fiz amizade com um rapaz que chamava Fernando, que ele é meu amigo até hoje, com a Aninha, casou com a Aninha, e foi lá no OAB, e meu amigão, a gente se tornou, e me chamou pra tomar um chopp, e quando a gente pegava a carteirinha, e tinha a caixa de assistência, que tinha desconto em um monte de coisa. Então, assim, eu já chegava em todo canto e dizia, tem desconto pra OABDF? Tem que ter. Porque, assim... Se não tiver, eu nem quero. Se não tiver, eu não... E tinha tudo, assim. Eu cheguei em São Paulo... Isso foi muito engraçado, porque eu cheguei em São Paulo uma vez, né? Já em outro momento de vida. E falou assim... na drogaria São Paulo. Oi, tem desconto pra OAB? Aí ela falou assim... Só pra OABDF? Eu fiz... Eu sou OABDF. Entendeu? Aí... E assim, foi muito legal esse momento que o Jacques proporcionou lá. E depois, na especialização também, houveram feiras... E enfim, aí eu consegui, com 3 meses aqui em Brasília, eu fui chamada para minha primeira entrevista de emprego para uma associação de saúde suplementar e eu fui contratada. E dali, eu nunca mais fiquei desempregada, nunca mais fiquei sem trabalho e começou toda a minha trajetória aqui em Brasília. Pois é, aí você falou aqui pra gente que... Né, eu apresentei isso, né, com forte atuação em relações institucionais e governamentais, né? Você já fez até parceria aqui com o nosso escritório durante um tempo, né? De vir para cá, né? Abrir esse setor aqui antes de você engravidar. Mas o que foi que te levou para esse segmento? Porque não é uma área muito comum, né? Como você falou,
trabalhista, família, civil, consumidor são os mais fáceis, né? Não é que são mais fáceis, não é isso, mas é porque a gente tem mais acesso a esse tipo de trabalho. Porque como é mais comum, né? Mais fácil a gente ter acesso quando sai da faculdade, né? Então, mas relações institucionais e governamentais, o que é isso? Conta para quem não sabe, o que é e o que foi que te levou para lá? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa associação de saúde suplementar, eles tinham uma atuação jurídica, de fato, que a priori eu comecei nessa equipe, e eu percebi que eles tinham um movimento de organização de trabalhar melhor a regulação, seja ela na agência reguladora, seja ela no executivo, seja ela no Congresso Nacional. Então, o advogado, ele trabalha com a melhor interpretação do juiz. A lei está posta, a legislação infralegal está posta e a gente trabalha na melhor interpretação do juiz. Vamos direcionar e defender o direito do nosso cliente. E o relacionamento institucional, eu percebi ali que era a possibilidade de você contribuir por uma melhor regulação, regras mais claras para o jogo. Então, eu fui chamada para esse setor, eu não digo assim, hoje a gente tem formação, tem especialização, tem mestrado, existem vários cursos de relacionamento institucional, e de advocacy, mas quando eu comecei lá atrás, não existia tanto, não era uma coisa assim muito comum. Então, eu comecei na área jurídica e com pouco tempo eu comecei a preparar aquele memorial que a gente levava para o juiz, para despachar aqui, despachar lá, despachar com o assessor, bater na porta lá da vara, a gente faz no Congresso antes. Então, a gente defende ideias para uma melhor regulação, de uma maneira mais clara, transparente, justa, demonstrando impactos, números, para melhor ajudar o regulador, entendeu? Seja ele o deputado federal, o senador, o servidor responsável pela regulação. Então, basicamente, a sua atuação é dentro do parlamento. Olha, eu comecei a minha atuação com a saúde suplementar, junto com as agências reguladoras, no caso a ANS, um pouco de Anvisa também, e Congresso Nacional, e Executivo Ministério da Saúde. Com pouco tempo, eu fui chamada para um escritório aqui também, numa dessas feiras de novas oportunidades, que só trabalhava com direito regulatório, infraconstitucional e infralegal. Então, a gente só trabalhava com agência reguladora. Então, foi aí que eu descobri a questão das agências reguladoras e dessa advocacia na agência reguladora. E que é muito atraente. Nós temos o êxito, nós temos a possibilidade de lidar diretamente com o regulador. E aí eu fui descobrindo, as coisas foram... Sem passar pelo judiciário. Sem passar pelo judiciário. Isso que eu quero que o colega, né, entenda, que existe uma área de atuação, de regulação, né, de regras, leis, enfim... Né, que ou pode ser dentro do parlamento ou pode ser dentro de uma dessas agências reguladoras, correto? Então, quando você fala que dentro da ANS, dentro da Anvisa, você tem um determinado cliente que, vamos supor, sei lá, um medicamento, né, falando dentro um plano de saúde. A gente percebe que dentro do mercado tal situação ela vai ser melhor conduzida para todos. Então, vamos alterar... Ou tem um artigo de lei que está embarrando lá alguma coisa. Ou novas oportunidades, enfim. Criando dificuldades. Exatamente. Vamos alterar isso. Exatamente. Seria isso. E aí a gente organiza números, dados, informações. Então, eu fui direcionada, foi muito interessante que nesse escritório eu fui direcionada para a área de transporte rodoviário. E nessa área de transporte rodoviário, que está relacionada à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, parece que veio assim o retrato da minha vida, aquela questão de eu pegar o ônibus, do ônibus ser fretado, do ônibus não poder parar em determinados lugares, do embarque, do desembarque, e do ônibus do acidente que eu tive lá em Pé de Serra, que eu fui para uma cidade perto e tive que voltar para Vitória da Conquista, porque eu não segui direto para Brasília. Então, parece que veio assim, cara, não precisa ser tão difícil assim. Entendeu? Então, o regulador tá aqui em Brasília e muitas vezes ele não tem muitos números. Então, assim, não tem como a gente trabalhar numa regulação. É muito difícil você trabalhar numa regulação, Tati, que você define as regras do jogo para São Paulo, capital, e para a União dos Palmares. Uhum. Entendeu? Então, trazer essa sensibilidade como modelo de negócio. E uma coisa que você deve lidar aqui diariamente.
quem conhece, quem defende melhor o negócio do que o dono. Entendeu? Até pra gente construir uma petição, seja ela de família, você liga pra quem? Você liga pras partes. Entendeu? Você quer traduzir aquela melhor ideia. Então, eu vivi muito aquilo na pele. Então, quando eu conversava com o regulador, quando eu trazia argumentos, quando eu entendi todas as portarias, todas as resoluções, a lei, aí eu comecei a dizer, não, isso aqui... Eu sei como é que funciona, eu já vivi isso. E aí eu aprofundei nisso, assim, foi um direcionamento mesmo, assim, que eu tive, aprofundei nisso e trabalhei com transporte rodoviário desde que cheguei em Brasília. Eu parei ano passado, não parei de atuar na área de transporte rodoviário, mas assim, transporte rodoviário foi uma coisa que eu botei embaixo do braço e levei comigo. E, assim, com muito orgulho eu falo que eu participei ativamente no Marco de Transportes Rodoviários, que foi o PL 3819. Ele foi relatado pelo então presidente, deputado Hugo Mota. Hoje está como presidente da Câmara dos Deputados. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o deputado, que eu falei assim, deputado, eu tenho 9 pontos. E ele falou, Mariana, desses 9 pontos eu estou acatando 8. Então, assim, muito mais do que, de fato, resolver um problema do cliente, eu resolvi um problema meu, entendeu? Então, foi uma realização pessoal muito grande, porque eu voltei lá atrás para Mariana, de 2015, 2016, a Mariana 2017, que estava passando todo aquele perrengue para entender como poderiam ter regras mais claras para quem precisa do transporte rodoviário, entendeu? O Brasil, ele é um país continental e que, infelizmente, hoje nós temos uma baixa concorrência na oferta desse serviço. Então, eu, com muito orgulho, assim, eu vesti essa camisa e trabalhei para aumentar a concorrência. Ainda tem muito o que avançar, mas, assim, eu fiz grandes amigos na NTT, fiz colegas na NTT, no serviço público, e eu fiquei muito orgulhosa dessas pequenas entregas com o relacionamento institucional, entendeu? Com o fato de você levar lá boas ideias, números, e quando eu falava dessa história do acidente, quando eu falava da faculdade, assim, gente, eu não tinha acesso a um dentista. Eu não tinha. Para eu botar aparelho, eu ia para Maceió. Esse sorriso bonito aqui de vocês foi um investimento, entendeu? Então, assim, eu tinha que ir para Maceió. Um médico com especialização a mais, ginecologista, um exame diferenciado, você não fazia em União dos Palmares. Você tinha que ir para Maceió. Então, se você não tivesse o transporte ali acessível, você não tinha o serviço. E quando eu levava a minha realidade para o regulador, era verdade, entendeu? E havia toda essa sensibilidade, além dos bons números, bons dados, bons argumentos, mas também eu trouxe comigo a minha história de vida sem apagar nada dela. E acabou contribuindo para o sucesso, né, da sua atuação. Da minha atuação. Agora me explica uma coisa, como que funciona? Eu quero que as pessoas que não conhecem essa área, porque eu até você vi, né, aqui para o escritório, fazer essa coisa, você falava, institucional, regulatório, tá, o que é isso? Institucional, regulatório, não entendia nada. Quem vai contratar? Quem é que contrata? Quem é que paga o serviço? Porque, na verdade, é um serviço que não beneficia uma pessoa diretamente, né? Você faz o benefício para todo um setor. Mas aqui, eu advogo para um setor e sei como é que é. A gente aqui em Brasília tem uma atuação específica numa área e sei como é que é o interesse de juntar todos aqueles envolvidos nesse setor, né? Então, quando você atua para, sei lá, uma farmacêutica, não existe uma farmacêutica no Brasil, ainda que fosse menos, né, na área de transporte são menos empresas, mas não é só uma. Como você faz para convergir todos esses interesses para conseguir a sua regulação? Então, e quem é que te contrata? Então, o que é que aconteceu? Dando um passo atrás. Foi uma coisa bem legal, assim, que aconteceu aqui em Brasília. Quando eu fui trabalhar nesse escritório de regulação, eu entendi o que funcionava dentro da agência reguladora, que era um mundo totalmente... Eu só aprendi o que era uma agência reguladora quando li naquela parte de direito administrativo, que hoje muitas das faculdades têm online,
Então, assim, já é aquela coisa que a gente só estuda aquela prova e tal. Então, não tinha muito essa noção do que era o ambiente da agência reguladora. Muito mais para entender o setor administrativo do que... Né, exatamente. Do que para entender como que funciona. Exatamente. Fato, né? E aí, quando eu vim para cá, para Brasília, eu comecei a entender a ótica do empresário. Então, eu falei assim, tem um problema aqui com esse empresário. O empresário já teve uma ideia bacana, ele já montou um modelo de negócio, ele já está em atuação e agora ele tem que discutir com quem? Com o Estado. Como é que vai se dar essa atuação dele? Então, por exemplo, quando eu trabalhei na NTT, né, dentro da agência, no sentido... levando meus pleitos, por exemplo, eu trabalhava para um grupo de rodovias, né, cuidava dessa carteira no escritório, que era questão de buraco na pista, que era essa questão de faixa de pedestre. Então, assim, como é que se deu toda a definição desse valor do pedágio e tal. Então, isso foi muito prazeroso para mim. Eu aprendi muito, entendeu? Eu aprendi muito com o regulador e aprendi muito com os empresários, com as pessoas que tinham aquele tino do comercial. E isso ajudou muito na minha carreira. Quando aconteceu mais ou menos meados da eleição presidencial, que o Bolsonaro ganhou a primeira vez, houve um tumulto muito grande aqui em Brasília e tudo voltou muito para o Congresso. Então, eu falei, tem alguma coisa aqui no Congresso, o que é que está funcionando aqui? E eu me inscrevi em uns processos seletivos para trabalhar com parlamentares. Então, eu já tinha minha experiência de agência reguladora, eu já tinha minha experiência como advogada, eu tinha uma breve noção, não era especialista, mas tinha uma breve noção, e eu cheguei batendo na porta, me inscrevendo nos processos seletivos, dizendo, olha, é o seguinte, eu tenho potencial, entendeu? Eu não sei fazer, mas eu vou procurar aprender como é que eu vou fazer. E aí eu tive a experiência, assim, e o prazer de trabalhar com excelentes parlamentares, excelentes bancadas. Então, eu trabalhei no PSB, trabalhei no Novo, trabalhei com Vinícius Poit, que foi coordenador da bancada de São Paulo, então responsável por todo o orçamento, 70 parlamentares de São Paulo, 73, porque 70 deputados mais 3 senadores. Então... trabalhei com o deputado de Santa Catarina, trabalhei com... enfim, foi muito legal e muito rica. E quando eu estava lá dentro da Câmara, por que eu fui para a Câmara? Porque eu disse, eu quero entender como é que funciona aqui dentro. Porque da mesma forma que eu entrei na agência reguladora, eu quero entender como é que funciona o Congresso. E na Câmara eu tive muitas oportunidades de estudar. Lá a Câmara tem um centro de formação, que é o CEFOR. Então, como tinha reuniões... mais pesadas e rotina de trabalho, na terça, na quarta e na quinta, segunda e sexta eu estudava. Então, eu ia para a Câmara, cumpria o meu expediente até meio-dia e depois ia estudar lá no CEFOR. Então, aí eu fiz várias especializações em processo legislativo. Então, foi aí que eu entendi toda a parte regimental das duas casas. E lá dentro foi muito interessante. Por quê? Porque os servidores que dão essas aulas... Então, os servidores já criou muita amizade. Então, eu fazia aula com o policial legislativo, que depois eu estava sem um crachá ou sem um adesivo específico, mas o cara era legal comigo, sabia que eu não ia explodir o Congresso, me deixava passar para ir ao banheiro, eu não precisava dar uma volta no mundo todo. Minha sandália apocava. Eu sou a rainha da humilhação, assim, de sandália apocada, de sandália rasgar, de roupa rasgar. Uma vez a minha calça abriu lá no Congresso e, tipo assim, eu peguei um paletó emprestado e amarrei pra não ficar de bunda de fora. Então, assim, tudo isso, as minhas amizades lá dentro, que eu fiz dentro desses cursos, me ajudaram muito e abriram muitas outras portas pra mim. E aí, estando lá dentro, eu também entendi que era o momento de sair. Eu não entendi essa parte do relacionamento institucional completamente. Mas aí eu comecei a receber alguns convites de algumas empresas que queriam levar de maneira profissional os pleitos delas para os reguladores, no caso, deputados, senadores, enfim, executivo. E aí eu recebi uma proposta da Buser, né, que é um aplicativo de transporte rodoviário, que trabalhava nessa parte do fretamento. Então, juntou a minha trajetória dentro daquele escritório de regulação na NTT, juntou a minha trajetória no Congresso Nacional e chegou uma empresa que, assim, 100% coisa de Deus, que juntava a minha experiência no regulatório com a minha experiência no Congresso e queria as duas coisas. Então, assim...
se o Pato me ouvir agora, eu era a pessoa perfeita. E eu era a pessoa perfeita para esse serviço. E assim, e eu fui. E eu não sabia como é que eu ia fazer, entendeu? E assim, gente, eu não falo inglês, né? Não tinha fluência em inglês e tal. E aí o meu diretor, né, quando ele me contratou, uma das atribuições que eu não sabia na hora que ele me contratou era que a gente tinha que reportar a cada 15 dias a situação regulatória para o nosso principal investidor, que era um banco. E assim, o cara do banco era tipo assim, ele foi gestor de campanha do Trump, entendeu? O outro assim, enfim. E aí, a reunião era em inglês. E aí eu cheguei na reunião, né, online, aquela coisa. E aí eu, hi, nice to meet you. How are you? Aí eu, my English is a little bit rusty, but no problem. I understand you fine. Talk. E aí, isso foi na primeira... Mas você conseguia entender mesmo? Um pouquinho, assim, pescava pela expressão facial. E aí, na segunda reunião, eu já tinha gastado o quê? Todo o meu inglês. Então, eu já não tinha o que falar. Então, eu já falava assim, alright, thank you, assim. E aí, eu disse, tá insustentável a minha situação, vou ter que falar pro meu gestor o que tá acontecendo. Aí eu cheguei e mandei a real, o nome dele era Caio. Caio, ele não morreu, graças a Deus. Aí ele falou assim, Mariana, aí eu falei, Caio, eu queria falar com você, olha, é o seguinte, nas minhas atribuições, você falou o quê? Regulatório e congresso. O deputado tá falando português, então eu não sei falar inglês, a gente tá no Brasil, entendeu? Idioma único. E é o seguinte, quer saber de uma coisa? No meu currículo consta nem que eu falo português, então o fato de eu não estar falando por Libras já é uma vantagem para a empresa, entendeu? Claro. Então, assim, em nenhum momento eu botei lá nem que eu falava português. Então, assim, quem é você para querer me exigir inglês? Entendeu? Mas, brincadeiras à parte, fui acolhida. Então, assim, isso eu digo para todas as minhas colegas, assim, você pega aquelas vagas, assim, que a pessoa quer que você fale mandarim, quer que você faça yoga, quer que você, tá entendendo? Invente a roda. Gente, eu não tô dizendo para mentir no currículo. Não tô dizendo isso. Mentir é horrível, não vale a pena mentir. Mas demonstre iniciativa. Olha, eu não sei, mas eu quero aprender. E foi isso, assim, que me trouxe até aqui. Eu sempre tive essa noção de falar, olha, eu não sei, mas eu vou aprender a fazer. E se eu aprender a fazer, eu vou fazer melhor do que qualquer pessoa que você conhecer num raio de 20 quilômetros. Então, se eu fosse você, eu apostava em mim, entendeu? Então, eu sempre passei muito essa vontade de querer fazer pros meus gestores, pros meus clientes. E sempre deu muito certo, assim. Eu nunca menti no currículo. Depois disso, gente, fiz aulas de inglês. Melhorou alguma coisa? Melhorei alguma coisa, assim. Ainda tô com my English is a little bit rusty, but no problem. Mas, assim, já consegui desenrolar muita coisa. Depois da Buser, trabalhei no setor de crédito com a associação de bancos. E aí, quando você me pergunta quem nos contrata, por exemplo, tem setores que de maneira organizada eles agem juntos. Então, então existe a pessoa responsável do banco A, B, C, D, E, que se junta, todo mundo reúne e diz, a estratégia é essa, e vamos como setor, mas também tem a atuação individual. Porque, por exemplo, vamos supor, trabalhando aí com um projeto de assinaturas físicas, a obrigatoriedade de assinaturas físicas de contrato. Para um banco X, Y, Z, vamos colocar assim, citar nomes, por exemplo, para o Itaú. Para o Itaú é suportável. Quantas agências a gente tem do Itaú no Brasil? Mas se você colocar para bancos digitais, como por exemplo o Nubank, acabou o modelo de negócio. Ele não tem agência. Como é que ele vai fazer assinatura física? Então, ele tem equipes organizadas. Fiz muitas amizades, muitas colegas. Ingressei num grupo que são mais de 400 mulheres que trabalham só com relacionamento institucional. E eu conheci, assim, pessoas fantásticas, assim. Hoje a gente tem uma bolhazinha em Brasília, né? De contatos, enfim, que a gente consegue falar com executivos de praticamente
todas as empresas, grandes, pequenas. Nós temos hoje frentes parlamentares, grupos de atuação de médico, de tudo que é segmento, assim. Por exemplo, agora que está um setor em alta, as bets, então eu tenho uma atuação também regulatória com as apostas, para entender essa regulação. E aí você me fala assim, Mariana, mas você trabalha... como é que você trabalha, assim, como é que você precifica? Tudo isso é conversado com o cliente. Então, cada negócio tem o seu modelo de remuneração. Então, o que eu acho importante é você se apresentar, ter um bom relacionamento com quem criou aquela ideia, entender aquele negócio e vender da melhor forma possível essa ideia para trabalhar numa regulação excelente para que todo mundo ganhe. E no fim das contas, um negócio bem-sucedido é bem-sucedido por quê? Porque tem quem acredite nisso e quem precisa disso. Ou seja, para o consumidor. Então, se o negócio é bom, é porque tem gente comprando e tem gente acreditando. Se a gente melhora as regras desse negócio, a gente está melhorando a vida do consumidor. Eu trabalho com crédito consignado. E aí, algumas pessoas fazem aquela piadinha. Tá emprestando dinheiro a juros para o idoso. Ok, é verdade. É a melhor taxa de juros hoje do mercado. A gente está falando de 1,85 de juros. Não existe outra possibilidade. A gente está falando que o idoso, no Brasil hoje, mais de 50% dos idosos estão negativados. A gente está falando que mais de 80% dos idosos ganham até um salário mínimo e que ele precisa daquele crédito. Porque se ele não pegar o crédito na taxa de 1,85, ele vai pegar em qual taxa? Do agiota. Ele precisa daquele crédito. Então, quando eu saio para trabalhar, eu não estou saindo para trabalhar pensando na minha bonificação, no deputado A, no deputado B. Eu estou pensando na ideia que eu estou defendendo e no valor social que ela vai agregar no Brasil e no mundo, viu, pessoal? Que eu sou internacional, já falei aqui do meu inglês e tal. Então, assim, é isso que eu acredito. E aí aí volta quem é que patrocina, para quem é interessante isso. Então, assim, é uma posição estratégica nas empresas, é uma posição que fala com o regulatório, é uma posição que fala com o marketing, é uma posição que fala com o financeiro, que fala com o modelo de negócio da empresa e que você junta todas essas ideias e vai despachar um a um, no parlamento, no executivo, com o ministro, enfim. Mari, aí você estava aqui em Brasília, já estava com a sua vida caminhando, não, como você falou, não é milionária, mas assim, eu entendo que você já estava consolidada, conhecida dentro da sua área, porque é uma área pequena também, né, que é uma área nova de atuação. E aí você parou, né, você deu uma parada. Isso. E conta pra gente por que você parou, como que foi isso e o que ajudou você a retornar, porque agora você já voltou, você restabeleceu novamente, né, a sua profissão, e aí nesse gap, qual foi o motivo e nesse gap, o que você fez para não sair totalmente do mercado e o que ajudou você a voltar para Brasília? Então, nesse meu momento de vida, em meados de 2022, eu engravidei do meu primeiro filho, do João Pedro. Eu engravidei em março e eu já estava trabalhando com bancos, já estava trabalhando com transporte rodoviário e representando algumas empresas na agência reguladora do transporte rodoviário. E aí, nesse momento, eu fiz uma escolha. Na época, o meu então marido, ele iria voltar para Maceió para assumir uma posição lá e também para estar perto da família, e eu optei por voltar para Maceió. Meus filhos, com muita resistência, porque só de pensar que tudo que aconteceu para eu vir, eu tinha muita resistência pela dificuldade de oportunidades e porque eu cheguei em Brasília, eu já não tinha mais uma galinha morta debaixo do braço. Eu já tinha acesso, eu já sabia onde ir, já sabia me localizar. Meus clientes já me procuravam, então, assim, projetos específicos. Então, assim, me deu muita insegurança. Poxa, eu vou fazer relacionamento institucional para quem lá em Maceió, entendeu? Não tinha esse mercado, assim, a gente realmente não encontra. E aí, me deu muita insegurança, mas aí eu tive meus filhos me ajudaram em tudo. O primeiro nasceu até no recesso parlamentar, que aí me deu uma tranquilidade para eu pensar, organizar minhas ideias.
Depois e aí eu fiquei só com o setor de bancos, né? Eu abri mão do transporte rodoviário, que era uma briga desgraçada, era um estresse danado, né? Porque eu tô falando assim, romantizando, mudei lá a regulação. Não, minha gente, é cada lapada que a gente leva, entendeu? Do regulador, que assim, você vai lá, combina uma coisa e fala e mostra o número e ele ignora e enfim, assim, não é assim, estou com a ideia perfeita, olha aqui minha ideia perfeita. Não, muitas vezes ele vai dizer, ok, ótima a sua ideia, mas não vou desenvolver, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, não existem ideias ruins, existem ideias que a gente não desenvolve. E aí, com isso, eu voltei eu estava em Maceió e eu engravidei do meu segundo filho e me separei. Então, eu disse, olha, não tenho como ficar aqui em Maceió, não vou advogar, nunca foi o meu perfil trabalhar no contencioso. Eu já estava muito consolidada nessa área, enfim, já conseguia me manter, já tinha minhas contas, já tinha outra estrutura de vida, assim, já tinha meu apartamento, enfim. E aí eu disse, vou voltar para Maceió, vou voltar para Brasília com os meus filhos e voltei para Brasília só com um cliente, que era o meu cliente de bancos, né? E nós retomamos o trabalho aqui em Brasília. Com pouco tempo eu já consegui outros clientes, aí peguei a Associação de Betes, aí agora peguei Instituto de Educação, enfim, e as coisas voltam a girar, entendeu? E valeu a pena, eu acho que tudo valeu a pena, assim, tudo é meritório, eu acho, assim, que esse segmento que se abriu para mim do relacionamento institucional, ele é muito dinâmico, então muitas vezes você está trabalhando com ideia, você pausa, estuda, porque às vezes eu vejo, assim, os jovens advogados, eles querem, assim, muitas vezes fazer o doutorado em uma coisa. Você nem sabe se você vai trabalhar com isso, então, assim, às vezes você está gastando muita energia em uma coisa que você talvez não vai desenvolver. Se alguém me falasse assim, olha, você vai fazer uma faculdade para fazer relacionamento institucional, não sei o que, seria uma trajetória, mas não foi o que aconteceu comigo. As coisas foram apresentando, as oportunidades foram surgindo e eu fui engajando e medindo ali o que é que eu deveria gastar energia e o que eu não deveria gastar energia. E óbvio que à medida que eu ia gastando energia com uma coisa, eu ia me especializando, ia construindo, ia entendendo e, enfim, foi isso. E a maternidade não te limitou? Não, pelo contrário. Inclusive, eu me culpo muito hoje, porque assim, Tati, o que é que eu fazia com o meu tempo? Era para eu ser uma cientista da NASA, porque eu tinha muito tempo livre. Então, assim, era para eu trabalhar com Elon Musk fazendo foguete, entendeu? Porque como é que eu tinha tanto tempo livre e agora... E não percebeu. E não percebi, assim. E hoje, assim, eu percebo que os meus filhos... Pelo contrário, eu sou uma pessoa mais organizada, sou uma pessoa mais dinâmica, eu escolho minhas batalhas, então, assim, eu organizo melhor o meu tempo, eu tenho uma gestão, assim, tenho a oportunidade de ter uma boa rede de apoio, assim, uma boa colaboração. Então, por exemplo, terça e quarta, óbvio que me dói na terça e na quarta não levar meu filho na escola e só buscar, entendeu? Óbvio que me dói isso. Mas eu entendo o que eu tô fazendo, é o meu trabalho. E assim, eu quero que os meus filhos, eles tenham em mim não aquela imagem assim, minha mãe trabalhou para me sustentar, para fazer, não por algo material, mas realmente por algo de propósito de valor, entendeu? E o meu trabalho é muito que eu aprendi lá no começo da advocacia. Eu tenho que me preparar para resolver o problema das outras pessoas da melhor forma possível. E isso me dá um prazer muito grande, isso me dá uma realização muito grande. Então, que os meus filhos aprendam isso. Eu sempre falei pro meu filho, mamãe tá indo trabalhar. Aí ele fala, mamãe, para comprar um Vingador, para comprar um Homem de Ferro? Eu falei, não, filho, pra gente melhorar a vida das pessoas, pra gente ter de fato uma sociedade melhor, pra gente ter melhores regras, novos negócios e também para comprar o seu Vingador, entendeu? E também para comprar sua tâmara. Meu filho é viciado em tâmara. Então, eu sempre brinco com as minhas amigas, estou saindo para trabalhar, para comprar as tâmaras do João Pedro, que é difícil criar um menino na tâmara, entendeu? É mais barato plantar em casa. Mas, assim, a maternidade não. E não só isso, Tati. Assim, eu busco me organizar para estabelecer minhas prioridades. É acordar, é malhar. Então, assim, eu faço musculação 3 vezes na semana, eu faço corrida 4 vezes na semana. Eu coloquei como desafio correr a meia do Rio. Então, assim, se eu vou correr, não sei, mas que Deus me ajude. Já estou treinando bastante.
E assim, e vou malhar, então assim, eu com essa academia, com esse ritmo, assim, eu não adoeço. Antes, lá na faculdade, eu tenho que estudar. Óbvio que você tem que estudar e se preparar, mas existem outras coisas também. Você tem que ler, você tem que ir para a igreja, você tem que malhar, você tem que se cuidar. Às vezes a gente coloca muito foco em uma coisa e não é para ser aquilo, entendeu? E os meus meninos, assim, eles são muito tranquilos, todos estão dormindo 8 horas da noite, eles estão dormindo. Então, eu uso muito de novas tecnologias. Então, por exemplo, às vezes, à tarde, um tá doente, não foi para a escola. E aí, eu tô com ele lá, e aí eu não tô trabalhando. Então, eu programo os e-mails, à noite, quando eles dormem, eu programo os e-mails. Então, assim, 8 horas da manhã, os e-mails os clientes estão recebendo e-mail. Eles ficam pensando, meu Deus, Mariana, tão disciplinada, 8 horas da manhã e tal. Não tô, eu fiz ontem à noite, de madrugada, entendeu? Mas o cliente não tem a obrigação de estar recebendo e-mail meu de madrugada. Eu tenho que, pelo menos, responder ele em horário comercial, para não incomodar, ele não tem nada a ver com a minha vida. Entendeu? Então, a tecnologia hoje, ela me ajuda muito. Então, a gente vai fazer uma corrida, tá escutando um podcast, espero que vocês escutem o meu, né? A gente, enfim, de outros profissionais, a gente tá assistindo uma aula, hoje a gente tem muitos conteúdos relevantes, a gente tem até aplicativos que leem livro pra gente. Então, assim, E, de fato, assim, o que eu sempre falo muito, seja agradável, entendeu? Seja simpático. No HelpGov, assim, na advocacia, a gente tinha muito uma competitividade. Meu cliente, seu cliente, a gente briga, a gente não sei o quê. Na política não é assim, entendeu? Olha, se fulaninho vai engajar com a sua ideia, paciência, a gente não tem essa briga, a gente se ajuda. Olha, tô querendo despachar no gabinete tal. Ah, toma aí o contato, ó, lá no gabinete de fulano tal, eu falei com Beltrana, lá no executivo quem tá agora é fulana. Ó, você viu isso, você viu aquilo, então, assim, existe muito uma colaboração. E todas as vezes, assim, que eu me permiti ser ajudada, o meu trabalho, assim, só rendeu frutos positivos, entendeu? Enfim. Então, para concluir, Mari, eu queria que você dissesse o que, na sua opinião, é fundamental para o exercício da sua profissão. Olha, eu acredito que vontade. Eu acho que vontade de fazer. Vontade, educação, respeito, entender os limites das pessoas, gentileza. Então, quando a gente está lá chegando nos gabinetes, quando a gente está chegando lá nos órgãos, a gente está vendo assim, um deputado hoje, ele tem que dar a opinião da marcha da maconha e a guerra na Ucrânia. Então, assim, a equipe está lotada de assunto que tem que se posicionar, porque hoje existe muito essa pressão social para você se posicionar. Então, se você já chegar com mais gentileza, mais tranquilidade, olha, por favor, com licença, será que você poderia me ajudar? Ninguém tem a obrigação de lhe receber, ninguém tem a obrigação de resolver nada para você, tá entendendo? Você tem, óbvio, uma voz legítima representando a sociedade civil, representando uma empresa, representando uma associação, mas assim, poxa, o cara lá tá representando quantas pessoas, entendeu? Você vê aí deputado com 1 milhão de votos. Nicolas Ferreira, 1,5 milhão de votos. Nicolas Ferreira veio aqui no escritório, né, almoçar com a gente uma vez quando era vereador. Hoje tem aí 1 milhão de votos. Então, assim, não é o seu interesse X ou B que vai fazer a diferença. Se o cara concordar bem, ele tem, entendeu? Ele tem a liberdade dele de concordar ou não concordar. Você não... Então, muitas vezes, assim, eu vejo que, às vezes, né, tem alguns colegas que estão com bons números, bons argumentos, já chega, você tem que fazer, ele não tem que fazer nada. Ele foi eleito para representar o melhor interesse de X, de B, de C. Se ele achar que ele tem que fazer, ele vai fazer. Então, eu acho que é ter muita tranquilidade, ter muito respeito, ter muita educação, principalmente com a equipe dele, que tem que se posicionar com muitos temas diferentes. E, assim, não ser prolixa, que, apesar desse podcast, eu não sou, tá? Então, assim, eu sou mais objetiva. Normalmente, eu faço reuniões super rápidas e estratégicas. Por exemplo, tem jantares. Terça-feira teve um jantar que nós passamos 2 horas e meia discutindo sobre a competência do Conselho Monetário Nacional.
Show de bola, era o ritmo do cara. Ele tava lá tomando vinho, ele tava comendo uma comida legal, ele tava gostando, ele ia falando, perguntando, tirando a dúvida. Mas, por exemplo, ontem na instalação da Comissão do Crédito do Trabalhador, eu queria entender se existia abertura de uma mudança para catar 4 emendas. Aí eu tive que perguntar da comissão até o banheiro. E eu tinha que resolver a minha vida ali em cima. Então, assim, às vezes não ter tanto essa questão de querer sentar, de querer que alguém venha ali, sirva um café, uma água e tal, para discutir. Eu acho que, assim, ter essa capacidade de você se adaptar aos ambientes, entendeu? De entender quando é o momento de sentar, quando é o momento de falar, quando é o momento de ouvir, né? Enfim, eu acho que é essa sensibilidade mesmo. E eu acho que não foge muito da advocacia, porque a advocacia é isso, é lidar com gente. Então, assim, eu defendo os interesses da mesma forma que um advogado defende os interesses do seu cliente. Só que eu defendo de uma forma diferente. Eu não defendo peticionando, não sei, enfim, eu defendo... Você não deixou de ser advogado. Eu não deixei de ser advogar. Eu não deixei de advogar. Eu advogo de uma forma diferente. Em vez de despachar com juízes, que eu também acabo despachando com juízes. Como é uma área multi, né? Nós temos o quê? Por exemplo, tem muitas vezes que a gente tem que discutir alguma coisa, enfim, nos tribunais, que quem valida a peça final sou eu. Porque tem que juntar os argumentos que a gente está levando no público para os argumentos que a gente está levando no judiciário, entendeu? Então, é uma área que trabalha muito em conjunto, entendeu? Mari, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui, foi um prazer de conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado, o prazer foi meu, desejo sucesso e espero que o podcast sirva para mudar mesmo a mentalidade, principalmente dos novos advogados. Então, assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ver novos profissionais com aquilo que a gente chama de sangue no olho, sabe? Às vezes eu encontrava nos corredores advogados assim que falavam, não vai dar nada certo, eu sou aqui de Planaltina. Meu filho, eu saí de União dos Palmares, entendeu? Então, assim, você tá morando aqui, do lado, entendeu? Então, assim, pegou um ônibus, você tá no plano. Então, assim, vamos fazer valer, entendeu? Acredita no seu potencial, investe nisso e enfim, é isso. E trabalha, né? Que é o que eu falo muito. O emprego, às vezes, a gente não vai ter um emprego perfeito, mas trabalho a gente tem. Sempre tem. E obrigada a você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo e hoje acompanhou a história da doutora Mariana Pimentel. Uma advogada que nos mostrou a importância da autoconfiança, da determinação, vontade e a humildade no trato com seus colegas. Mas, sobretudo, a importância do valor atribuído ao serviço que é oferecido a seus clientes. O propósito no resultado daquele serviço que é entregue. Muito obrigada.